ocupar o espaço do Mineirinho para a celebração. A BH Trans estará reforçando o esquema de ônibus para os jovens que não têm caravana, que estão indo pelos ônibus coletivos. Então, às 13 horas, esperamos vocês para a celebração. Vamos começar com a palavra do Dom Décio, que vai introduzir o Dia Nacional da Juventude, vai nos acolher, e também as pessoas do CONIC vão estar conosco, significando o nosso dia. Depois teremos um momento ecumênico, celebrativo, muito festivo, e serão todos jovens, todas as regiões da Arquidiocese estarão representadas com jovens. Serão mais de 800 jovens que vão fazer coreografias e animação no meio do Mineirinho para poder ajudar a gente a celebrar. E nesse momento a gente representa cada região da Arquidiocese. Cada um de nós, jovens, vamos estar representados na celebração. Além, é claro, da animação dos cantos, que todos vamos poder participar. E para abrilhantar a nossa celebração do Dia Nacional da Juventude, vamos ter a presença de algumas bandas. O Zé Martins e Banda, um cantor católico, que tem feito um trabalho com os cantores na Igreja Católica, vai estar conosco animando a nossa celebração. Também vamos ter a presença da banda Almeriá, que é uma banda de reggae, vai estar também animando junto com a banda W21, que é uma banda de música de rock nacional, de música com mensagens cristãs, mensagens jovens. E também nós teremos a banda Swing de Palha, que é uma banda de forró, para a gente poder também estar balançando o esqueleto, animando nossa celebração. É bom lembrar que ao final nós teremos a presença do Dom Serafim, que vai nos dar uma bênção, e a bênção dele vai resgatar o elemento do fogo, E para isso nós pedimos que cada jovem, cada pessoa que for participar conosco, possa levar uma vela, para que no momento da bênção nós possamos fazer essa simbolização do fogo, o fogo que é sinal do Espírito, o fogo que é sinal de vida, é sinal da presença de Jesus no nosso meio. Então, Dom Serafim vai estar conosco também, Dom Décio no início, Dom Serafim no final, encerrando a nossa celebração. E outra coisa que a gente está lembrando as pessoas é que no início da celebração vamos estar recolhendo um alimento. Então, você que está indo, leve 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa, no início, fazer essa campanha de solidariedade também, que a gente celebra e que a gente também se faz solidário com as pessoas. Bom, é sempre bom lembrar que nós teremos também segurança no local. O local é um local aberto, todo mundo pode ir, e também estará uma equipe de segurança para que possamos celebrar com tranquilidade. A gente acredita que não vai ser preciso, porque o meio nosso é um meio de juventude católica, mas a gente estará sempre com a segurança, tendo atenção à segurança. E nos bares do Mineirinho também estarão sendo servidos lanches. Então não se preocupem, quem quiser comprar lanche lá, não se preocupe. O preço está acessível, foi negociado com os bares, os 8 bares do Mineirinho, e podem ir com tranquilidade. Então agora, para essa celebração de domingo, nós gostaríamos que as caravanas estivessem prontas, que você colocasse no seu coração muita animação, e que nós estamos te esperando no Mineirinho para celebrar o seu dia, o Dia Nacional da Juventude, o Jubileu da Terra, um sopro de vida. No dia 25 de novembro, no bairro Recreio, será instalada mais uma paróquia na Arquidiocese de Belo Horizonte. É a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. E o Padre Antônio que é o responsável por lá. Dom João Rezende Costa vai receber na Assembleia Legislativa uma homenagem toda especial no dia 18, às 20 horas. Ele está sendo homenageado por causa do seu aniversário natalício. Ele completou
90 anos. Hoje, a partir de 14 horas no Mineirinho, será também o Jubileu 2000 dos Jovens. Nós estamos realmente muito empolgados com esse encontro, porque o Jubileu 2000 dos Jovens promete muito. Também os padres da Arquidiocese de Belo Horizonte, número de 500, estarão subindo a Serra da Piedade para fazer ali o seu jubileu. Que bom a gente saber que os padres também estarão fazendo o seu Jubileu 2000, lembrando o nascimento de Jesus. A Arquidiocese de Belo Horizonte acaba de criar comitês, e esses comitês vão se espalhar em todas as comunidades paroquiais, para o acompanhamento dos deputados e dos vereadores durante o seu mandato, para ver o que eles estão fazendo em benefício do povo. No dia 26 de novembro, nós queremos mobilizar todas as crianças, porque vai ser o Jubileu 2000 das crianças, também no Mineirinho. Esperamos uma boa participação de todas as crianças. Hoje, na Casa da Bíblia das Paulinas, lá na Floresta, está acontecendo um curso sobre os Atos dos Apóstolos. É o livro da Bíblia que vai ser lido e estudado no ano que vem. Amigos, foi ordenado padre ontem no Santuário do Senhor Bom Jesus, o padre Vanderlei, e foi ordenado por Dom Guilherme Porto, que é bispo de Sete Lagoas. Ele vai ser padre da Diocese de Sete Lagoas. Ao padre Vanderlei, agora padre mesmo, os nossos parabéns. Bom dia, bom domingo e até o próximo, se Deus quiser. Milhares de escolas estão de portas abertas para os voluntários e os resultados estão por todo o Brasil. Nós tínhamos vários projetos na escola que estavam no papel ainda e com a chegada dos amigos da escola nós pudemos colocar em prática. Tais como a Hora do Conto, o projeto V&V, que são projetos de incentivo à leitura. Voluntário na educação é amigo da escola. Neste domingo, meio-dia, tem Renato Aragão no maior clima de festa, aprontando todas com a turma do Didi. Meio-dia e meia é hora de romance e muita música em Sandy e Júnior. E 1h da tarde, a galera mirim dando um show de talento no Gente Inocente. Bom dia. Nem sempre o ser humano, principalmente as crianças, desenvolvem todo o seu potencial intelectual. Na escola tradicional, por exemplo, elas só são expostas às inteligências lógica e linguística. Se uma delas tem inteligência musical mais desenvolvida, vai encontrar muitas dificuldades. Essas questões foram pesquisadas por Elisa Lemos, que se dedica ao tema inteligências múltiplas. É com ela que nós vamos conversar hoje. Bom dia. Elisa, quais são as inteligências do ser humano, já que você fala em inteligências múltiplas? Ótimo. Bom dia. As inteligências múltiplas é um novo conceito, novo em termos de Brasil. Isso foi criado por um pesquisador que se chama Howard Gardner, em 1983. Ele apresentou essa proposta, que foi um estudo que foi feito baseado em como desenvolver inteligência, até esse momento, como desenvolver a inteligência em crianças deficientes. Então ele percebeu o seguinte, que quando uma criança deficiente, a pesquisa foi feita da seguinte forma, uma criança sofre, por exemplo, um acidente de carro e tem um problema no lobo temporal esquerdo, que é essa região aqui, ela teria um problema de afasia, uma criança normal. Afasia significa o seguinte, ela perde a capacidade de fala, mas continua a cantar, continua a fazer cálculos, entende? Então, a partir disso, descobriu-se que não existe o tal do QI.
o famoso QI, que é o coeficiente de inteligência. Este coeficiente de inteligência é a medição de um único tipo de inteligência, que é a inteligência lógico-matemática. E através desses estudos, então, chegou-se à conclusão que existem 8 inteligências, que estão localizadas em diferentes áreas do cérebro, bem especificadas, até a idade dos 10 anos. Você quer que eu cite? Vamos falar um pouquinho em cada uma dessas sobre cada uma delas. Então, primeiro nós vamos começar pela inteligência lógica, que é a inteligência lógico-matemática, que seria um representante. Quem seria um representante dessa inteligência? Einstein, por exemplo, né? Que é a inteligência onde a pessoa resolve a vida dela através de cálculos matemáticos e de raciocínio lógico. Isso é a inteligência lógico-matemática. Se você quiser saber se você tem inteligência lógico-matemática, é muito fácil, porque na nossa escola ocidentalista, né, o que se trabalha na escola é matemática e linguagem verbal. Então, se você é bom na matemática, bom na física, significa que você tem inteligência lógico-matemática. A segunda, que é uma inteligência universal, que seria fantástico se todos nós pudéssemos ter, é a inteligência linguística, que é a inteligência do Carlos Alberto, que é a facilidade para falar, que é a facilidade de interpretação, de resumo, né, tanto verbal quanto escrito. Né? Esta inteligência ela é constantemente testada na escola, através das provas. Né? Provas orais ou provas escritas. Isso é inteligência linguística. É a capacidade do político, por exemplo. Né? Quem seria um grande exemplo dessa inteligência linguística pode ser o Jô Soares, né? Que tem uma grande capacidade, facilidade para falar idiomas. Isso entra dentro da inteligência linguística. A outra inteligência é a inteligência musical. Inteligência musical, gente, não é aquela inteligência que você vai para o banheiro e canta uma musiquinha, não. É aquela que você tem capacidade de composição musical, que você tem ritmo, conhece diferenciar timbres, sons. Eu coloco um som complexo e você é capaz de falar, isso é uma flauta, isso é aquilo, isso é isso, sem ter tido nenhum tipo de acesso a uma escola formal a respeito de música. Né? Para você perceber, então, sua inteligência musical, é você saber fazer esse tipo de diferenciação que eu estou colocando aqui. Né? Instrumentos, numa orquestra, você está ouvindo uma música clássica, você sabe diferenciar. É isso que está tocando, é aquilo que está tocando, é isso. Quem tem ritmo, isso é inteligência musical. Saber compor música, ler música, ter facilidade para esse tipo de aprendizado. Depois vem a inteligência sinestésica, que quer dizer sinestesia? É o cheirar, né, o tato e o corpo, né, e o pictórico, quer dizer, dividido em 4 partes. Então é para você que tem mania de cheirar panela, que vai ao supermercado e começa a cheirar todas as frutas para fazer a escolha da fruta, tem que tocar nas coisas, tem que pisar para sentir a areia. E a pictórica é a pessoa que tem a facilidade do traço fino. Né, que ele, por exemplo, vai desenhar uma casa, vai desenhar uma montanha, ele tem um traço fácil, né, ele desenha com facilidade. Depois vem a inteligência espacial, que é a inteligência de Picasso. Agora, essa inteligência espacial é aquela que você recebe um mapa de Belo Horizonte, eu te coloco na Avenida Afonso Pena, você olhando o mapa, você chega aqui na Rede Globo, só de olhar pelo mapa. Né? Não é aquela pessoa que se perde, não sabe onde que está. A inteligência espacial também, você pode testar assim. Você pode imaginar uma cadeira em terceira dimensão, com cada perna colorida de uma forma diferente, num formato completamente louco, como uma cadeira poderia estar pendurada. Que seria, então, a inteligência também do Hans Donner, né? Que é trabalhar com a imagem mental. Então, há pessoas que possuem toda essa capacidade, essa criatividade mental, mas não possuem inteligência pictórica, não conseguem colocar no papel, que seria o outro tipo de inteligência. Depois a gente tem a inteligência interpessoal. Existem 2 tipos de inteligência pessoais. A primeira é a interpessoal, que é você se colocar no lugar do outro assim. Eu vou ficar analisando o Carlos aqui. Eu vou ver se ele tem inteligência linguística, se ele tem inteligência lógica, quais são os domínios de inteligência dele. E a partir daí eu vou usar os domínios dele para dominá-lo ou para ajudá-lo. Essas inteligências, elas não são nem morais, elas são amorais. Elas não têm nenhuma proposta de ter nenhum teor religioso ou qualquer desse tipo de coisa. São inteligências baseadas em estudos científicos. Né? Então, a interpessoal é você conhecer o outro, mas não no sentido zen da palavra. Conhecer as habilidades do outro e poder manipular favoravelmente a seu favor ou a favor da pessoa. E a intrapessoal? A intrapessoal é você conhecer os seus limites e as suas habilidades. No sentido de saber o que você dá conta
e o que você não dá conta. O que você é realmente capacitado e o que você é simplesmente esforçado. Isso é inteligência intrapessoal. E existe uma outra que se chama naturalista. O representante dela maior seria Darwin, que é você diferenciar dentro do meio ecológico plantas, animais. Então é aquela pessoa, eu gosto de falar, a pessoa que não é naturalista, é muito fácil. A gente vai fazer uma caminhada, Carlos. A gente chega nessa caminhada, você vira para mim e fala assim, Elisa, onde que é a lanchonete? Sabe o cara que está sempre procurando nessas caminhadas, quando a gente vai na floresta, ele quer saber onde que é a lanchonete, qual que é o banheiro mais próximo? Esse é o que não tem inteligência naturalista. O que tem, ele sabe diferenciar pequenos insetos, sem nenhum estudo. Insetos, tem 10 insetos, ele fala, olha, esse inseto é tal, aquele inseto é tal. O não naturalista ficou olhando, como é que você sabe, hein? Da mesma forma, plantas. Né? Ele observa que tem plantas que têm um determinado tipo aquela pessoa que tem mão boa. Então, concluindo, gente, nós todos temos todas as inteligências. Umas pouquíssimo desenvolvidas, outras mais ou menos desenvolvidas e outras bastante desenvolvidas. E qual é o grande lance? O lance para as crianças é nós vamos expô-las a todas essas inteligências. E os adultos, nós vamos explorar as suas potencialidades, as inteligências que você tem, para você poder brilhar no mercado de trabalho. Senão, você vai ser mais um esforçado. Agora, qual o período da vida, até qual idade que essas inteligências se tornam mais facilmente desenvolvidas? Isso se chama janela das oportunidades, que vai do 0, quando a criança nasce, até os 10 anos de idade. Obviamente, eu estou falando cronologicamente, mas existem crianças com menos maturas, crianças mais, mas isso é uma média, né? 10 anos de idade. Por quê? Porque essas inteligências estão localizadas em pontos cerebrais diferentes. A partir dos 10 anos, estas inteligências começam a mesclar os pontos de localização. Então, se um adulto tem aquele mesmo acidente que eu me referi no início, um acidente de carro, e vai no lobo temporal esquerdo, na área de Broca, ele pode não ter mais somente um problema de afasia, que é a dificuldade de fala, ou nem ter mais esse problema. Ele pode ter um problema de lógica, matemática, ele pode ter um problema espacial, quer dizer, já embolou tudo. A verdade é essa. Agora, existem saídas para as pessoas acima de 10 anos. Só que a idade ideal de se estimular as inteligências dos nossos filhos é de 0 a 10 anos. Estimular no sentido de perceber quais são as potencialidades do meu filho, o que ele faz bem e o que ele faz mal. Eu vou tentar desenvolver o que ele faz mal? Vou, mas eu vou priorizar o que ele faz bem. E também tem o momento lúdico, a gente não pode esquecer disso. E esse lúdico pode ser um momento de desenvolver as inteligências. Então, depois do intervalo, vamos falar mais um pouquinho sobre como lidar com as habilidades e as inabilidades das crianças. (12 de novembro, Dia Nacional da Juventude. Jovem, venha comemorar o seu dia numa super festa no ginásio do Mineirinho. Doe 1 quilo de alimento não perecível e venha se divertir com os shows de Zé Martins, Banda Omeriá, W21 e a Banda Swing de Palha. 12 de novembro, Dia Nacional da Juventude. A festa é sua. Concentração a partir das 14 horas no ginásio do Mineirinho. Você não pode perder essa. Domingo do Globo. Luigi Barrichelli vive o drama de Fred e sua paixão por uma garota de programa em Laços de Família. As regras para o imposto de renda de 2001. Leão revela como vai aproveitar Rivaldo na seleção brasileira. Um teste para ver se o casamento vai dar certo. E nas bancas do Rio, Minas e Espírito Santo, por mais R$ 6,90, o 6º livro da coleção Criando Nossos Filhos. Domingo do Globo. O Domingão do Faustão vem na maior animação com a volta do rei Roberto Carlos dando um show de emoção. E tem ainda... Me dá licença que agora eu vou passar. O swing do Harmonia do Samba, enlouquecendo a galera. Os sucessos de Jean e Giovanni. Tem Xande, incendiando os casais no Lenha na Fogueira. Zezé Barbosa, encarando o desafio do Faustão. Uma nova etapa do concurso de novos talentos. E as mais loucas videocassetadas. Neste domingo, 6 da tarde, tem muita alegria e diversão no Domingão do Faustão.
Elisa, você falou que na nossa escola ocidentalista, tradicional, convencional, nós temos um desenvolvimento de inteligências lógica e linguística. Como desenvolver, como que a nossa escola, o que ela precisa mudar para dar oportunidade que outras inteligências sejam desenvolvidas? A oportunidade seria o que os pedagogos estão muito preocupados hoje em dia, que é a educação inclusiva, que seria a inclusão de todo e qualquer tipo de criança. Não só crianças normais, como deficientes, inclusive mentais. Isso que é a proposta da educação inclusiva. Então, o que deveria ser feito? Então, vou dar um exemplo prático. Nós deveríamos ensinar história, utilizando não somente a inteligência linguística, o falar, o contar, mas nós poderíamos utilizar o corpo, nós poderíamos utilizar a música, o espacial, o visual, todas as inteligências que eu me referi anteriormente, incluir isto para ensinar a Primeira Guerra Mundial. Isso vale para a família também, em relação aos filhos? Porque muitas vezes os pais ficam assim assustados, né? A criança não quer saber de matemática e só quer saber do violão. A criança não quer saber da história e só quer saber de ficar escrevendo poemas. Quer dizer, como que os pais podem ajudar os filhos no sentido deles desenvolver outras inteligências? Bom, os pais podem ajudar os filhos até no sentido de desenvolver as outras inteligências, expondo-os a todas as inteligências até os 10 anos. Mas no exemplo que nós estamos falando, escolar, onde existe um conteúdo, como por exemplo a matemática, a geografia, fica um pouco complicado, é exigir demais de um pai e de uma mãe que faça com que um filho goste da matemática. Então, o meu conselho, gente, pai, eu tenho 4 filhos, o meu conselho é um conselho prático. Se seu filho tem dificuldade em matemática, você vai colaborar com ele no sentido de vivenciar com ele a dificuldade. Filho, você tem mesmo dificuldade em matemática. Então, sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar conta dessa matemática por cima, porque isso não vai ser o futuro dessa criança. Trabalhar com matemática. Então, vamos passar na matemática, vamos resolver, vamos no salário mínimo na matemática. E vamos ver agora, por exemplo, você gosta de quê? Biologia? Então você vai dar tudo nessa biologia. Você gosta do piano? Você vai dar tudo nesse piano. E vamos deixar um espacinho de tempo para a gente passar pela matemática. Porque essa que é a realidade. Querer brigar com a escola, gente, eu não estou querendo dizer que as nossas escolas, que os pedagogos não estão preocupados, fazer crítica a pedagogo. Absolutamente, eles estão super preocupados com essa educação inclusiva. Mas no Brasil existe uma política, né, existe toda uma estrutura que dificulta esse processo. Né? Então, o que eu aconselho é o que eu aconselho para os meus filhos. Vamos trabalhar no que nós não temos, uma criança mais velha, que não gosta da matemática, que não gosta da geografia, seja lá do que for. Vamos trabalhar no salário mínimo nessa matéria. Salário mínimo vamos passar. Agora, isso, gente, faz com que a criança sinta o seguinte: meu pai me entende. Meu pai está entendendo a minha dificuldade. Em vez de falar, vai estudar matemática. Você tem que saber matemática. Mas como? Ele tem dificuldade. Né? Quer dizer, dê a ele o apoio que realmente ele tenha dificuldade. E vamos tentar juntos ultrapassar essa dificuldade. E não negar a dificuldade e ficar insistindo com o menino para estudar sozinho uma coisa que ele não dá conta. Agora, essa criança cresceu, chegou a hora de fazer vestibular. E aí a hora de escolher uma profissão. Exatamente. Como também conciliar as suas inteligências, as suas habilidades com a escolha da profissão? Isso. O que é preciso? É preciso a escolha informada e consciente. O que é a escolha informada e consciente? É a que eu não tive oportunidade. Né? Eu fiz a odontologia, me formei em odontologia e larguei a odontologia. Por quê? Porque eu não tive uma escolha consciente. O que é a escolha consciente? Quais são as minhas inteligências? Eu sei que eu tenho inteligência linguística, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. No mercado de trabalho, quais são as profissões? A gente não chama de profissões, a gente chama de domínio. A medicina é um domínio, a arquitetura é um domínio, a música é um domínio. Dentro do domínio medicina, eu preciso de quais inteligências? Eu preciso de inteligência sinestésica, porque eu preciso de sutura, ou seja, eu preciso de habilidade motora. Eu tenho? Não. Então não vá fazer medicina. Por quê? No nosso mercado, eu chamo o nosso mercado de um churrasco de domingo. Aliás, hoje é domingo, então aproveitando que hoje é domingo, vocês devem estar todo mundo aí preparando para fazer um churrasco, eu chamo de churrasco de domingo, onde existe um pedaço de filé para um monte de gente.
Vai ter gente que vai ficar com a parte boa do filé e vai ter gente que vai ficar com o osso. Para que seu filho, para que você não fique com o osso, procure entrar no mercado de trabalho conhecendo aquele domínio, aquela profissão exige o quê? O que ela exige combina com o que eu tenho? Dá para eu desenvolver alguma coisinha? Porque se você tiver que desenvolver muita coisa, a competitividade te deixa para trás. Não há tempo hábil para isso, infelizmente. A realidade é essa. Ora, qual que é a principal fonte de energia das inteligências? Onde as pessoas buscam, se alimentam para poder cada vez mais crescer nas suas inteligências? Isso seria motivação. Eu vou chamar essa sua pergunta de energia de motivação. A motivação, a intuição, a criatividade, a energia, ela vem a partir do momento que você reconhece as suas inteligências. Seria, e aí então, você vai... também? Esse autoconhecimento. Agora, esse autoconhecimento, gente, não pode ser uma coisa... Mas como que eu faço isso? Eu dei vários exemplos no primeiro bloco. Né? Você vai conhecer as suas inteligências no seu dia a dia, no que você faz no seu dia a dia. Ah, eu desenho bem. Então desenha e mostra para uma pessoa, para um desenhista, e pergunta a opinião dele. Assim, na prática, você vai conhecer as suas inteligências. Como que eu vou saber se eu sou bom médico? Corta uma laranja, costura a laranja. Você costurou com facilidade? Quer dizer que você tem habilidade manual. Borda bem? É por aí. Será que os adultos também podem desenvolver suas múltiplas inteligências? É o que nós vamos ver logo depois do intervalo. Olha quem está em quem desta semana. Luigi Baricelli exibe seu corpo escultural, fala de sua carreira e de sua vida. Grátis nesta edição, um cartão de Natal com um CD de músicas natalinas. Revista Quem mostra tudo como ninguém, já nas bancas. Dia 19, BH vai estar no maior pique. Segunda volta internacional da Pampulha. Vamos enfeitar as ruas para a passagem dos atletas. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, venha dar sua força. Viver o esporte é viver com saúde. Apoio iTelemig Celular. Som, imagem, internet no celular. E também o melhor do leite para você. E Ortocrim, um sono de saúde. Neste domingo, o Megaton tá demais. Tá de matar de rir. Porque Ribamar vai invadir o Super Show do KLB. Olha só o que eu trouxe pra vocês. Aê! E ele ainda vai dar a maior força na festa de Zezé de Camargo e Luciano. A ver esses pratos de uma vez. Deixa de papo, Ribamar. Neste domingo, 3 da tarde, Megaton. Elisa, as pessoas devem estar pensando assim, puxa vida, chega aos 50, estou com 60, será que ainda eu posso desenvolver outras inteligências, se não aquelas que eu desenvolvi, que foi possivelmente a inteligência lógica, né, que foi a inteligência linguística? Uhum. Apesar que muitos adultos que não desenvolvem nenhuma das duas. Exatamente. Mas o que as pessoas podem fazer para desenvolver as inteligências para fazerem elas serem pessoas mais felizes? Tá. Essa pergunta sua envolve duas coisas. Primeiro, essa faixa etária que você colocou já é um tipo de pessoa que tem um tipo de inteligência que a gente chama de inteligência cristalizada. Ou seja, tudo que ela aprendeu, cristalizou e a pessoa não perde essa capacidade, viu, gente? Você pode investir nas suas habilidades com 60, com 70. Existe um cara que chama Tom Peters, que ele está com 90 anos, ele é um super conferencista que vem trabalhando com as inteligências dele, mas não, numa certa idade você perde uma inteligência que se chama inteligência fluida, que seria, por exemplo, eu guardar agora quanto que deu o dólar hoje. Isso você vai perdendo ao longo do tempo. Mas as pessoas, vamos colocar uma faixa etária, entre 30 a 60 anos, são pessoas que podem sim desenvolver inteligências, só que com muito esforço. Isso significa, então, vai mexer no seu bolso? Vai valer realmente a pena eu investir nisso, o meu corpo, a minha mente? Vale. Então eu vou me propor a desenvolver. Eu vou dar um exemplo que é o aprendizado de idioma, porque hoje todo mundo precisa falar o tal do inglês.
E acontece que a pessoa não tem inteligência linguística. Então ela se encontra com 40 anos, 50 anos de idade, tendo que aprender um idioma do qual ela não tem uma inteligência desenvolvida para aquilo. Então, gente, é fácil? Não, não é fácil. Você vai ter que passar por um treinamento, do que significa que você não vai passar a ter inteligência linguística. Você vai usar estratégias para, no momento que você precisar, usar dessa inteligência. Mas você não vai ter uma inteligência linguística, ninguém vai achar, por exemplo, a inteligência corporal é outro bom exemplo. Uma pessoa que nunca dançou balé na vida, resolve então ser bailarina aos 40 anos. Não vai dar. Passou. Essa é a realidade. Então, a questão do idioma, por exemplo, não é uma questão de prazer, é uma questão de empregabilidade. Então, eu vou investir nisso. Agora, você precisa de encontrar a maneira que você vai fazer para conseguir falar o idioma, que vai ser trabalhando as inteligências que você tem, através das inteligências que você tem, como eu dei o exemplo da história anteriormente. Agora, muito se falou nos últimos anos da tal inteligência emocional. Teve gente que até entrou em depressão porque não tinha a tal da inteligência emocional. O que seria essa inteligência emocional? A inteligência emocional, ela foi trabalhada, né, por um jornalista que se chama Daniel Goleman, é um jornalista do New York Times, que também é psicólogo, né, e um super... ele tem uma inteligência interpessoal assim, fantástica, onde, na nossa visão científica, a inteligência emocional, pelo fato dela ser emocional, ela já não é inteligente. Né? Quando nós vamos escolher nossa profissão, vamos ver o que nossos filhos têm de capacidade e colocamos o nosso emocional, já complicou. Então, inteligência emocional, na visão de Goleman, é aquela inteligência interpessoal que eu havia me referido antes. Só que Goleman faz um romantismo em volta dessa inteligência emocional, no sentido que vamos compreender o outro, vamos ajudar o outro. Só que a inteligência que ele chama de emocional, que é a interpessoal, quem tinha essa inteligência era Hitler e Gandhi. É uma questão de opção. Você pode fazer desta ferramenta, inteligência interpessoal, várias coisas, né? É a inteligência do líder, é a inteligência, por exemplo, da Marta Suplicy, né? Você vê uma mulher que chegou ao poder, ela tem a capacidade de fazer com que nós, né, vamos escutar o que a gente quer que ela fale lá. Ela tem a capacidade de ter essa percepção. Então, ela manipula. Sou super a favor da Marta, mas o que eu quero dizer é que a capacidade do político é essa, né? É de fazer, ouvir o que quer que os outros escutem. Isso é inteligência interpessoal. Isso não significa que é positivo. A questão do trabalho, do emprego, quer dizer, pessoas de repente estão desenvolvendo algumas funções, ou então estão em determinadas profissões, estão ocupando cargos, mas nem sempre estão satisfeitas. Ou pensam assim, não estou dando tudo o que eu poderia dar. Como mudar essa situação? Eu vejo na procura das pessoas, que é a maioria das pessoas, é exatamente a insatisfação. Então, nós temos duas opções. Uma é o deslocamento dentro da própria empresa. Você não precisa chutar o balde, sair da empresa aos 40 anos, uma coisa que você já está estável. Mas você está estável, mas está muito estável, né? Não está satisfeito com o que está fazendo, está com pouca criatividade. Então, nós vamos deslocá-lo. Como? Você vai ter que usar da sua inteligência interpessoal e linguística e colocar para o seu chefe, para o seu grupo, para o seu time, seja onde você trabalhar, o que você tem de bom a oferecer. E aí você vai ser deslocado. Quer dizer, eu falando assim fica tudo muito simples, né, gente? Eu sei que não é fácil. Mas a gente identificando as inteligências, a gente cria coragem de realmente deslocar, às vezes, dentro da própria empresa. Agora, há casos que não dá para deslocar dentro da própria empresa, como era o meu caso na odontologia, que você vai ter que chutar o balde. Ou você vai falar, não, eu vou ser uma pessoa esforçada, como eu era, gente, eu era uma pessoa medíocre na odontologia. Hoje eu tenho maior tranquilidade para falar isso. Por quê? Porque eu fazia um trabalho bem feito, mas eu demorava 3 horas e meu colega demorava 3 minutos. Existe uma diferença entre o competente e o esforçado, então? Existe uma total diferença. O esforçado é aquele que tem a boa vontade de ser competente. E o competente é aquele que tem a competência para fazer aquela atividade, aquele trabalho. E ele, como o mercado de trabalho é muito enxuto, ele passa na frente do esforçado. Então, a gente tem que procurar nossas competências. E elas existem, eu garanto para vocês. Todos nós temos competências desenvolvidas, basta descobri-las. Essa é a grande questão.
Muito se fala também em marketing pessoal. Isso é uma maneira de usar a inteligência em função do próprio desenvolvimento, do próprio crescimento? Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é marketing pessoal. Marketing pessoal não é aparência só, gente. Não é você estar bem vestida. Eu poderia estar aqui super bem vestida, né, e dar para vocês uma impressão de uma roupa maravilhosa e estar falando um monte de bobagens, né, e não estar conseguindo me comunicar. Então, marketing pessoal é a inteligência linguística. É você saber se vender. Você passa a ser o produto. Então, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, fazer um deslocamento, brilharem, elas têm que desenvolver a inteligência linguística. E isso é possível. E isso que é marketing pessoal. Não é enganamento pessoal, onde a pessoa, no momento de uma entrevista, engana o entrevistador. Só que ela engana por um curto período de tempo, depois ela é mandada embora. Ou vice-versa. A pessoa também que escolhe, se ela é uma pessoa que não tem toda essa consciência, ela é uma pessoa que tem, por exemplo, a inteligência lógica desenvolvida, e ela está entrevistando uma pessoa para ser jornalista, ela vai buscar um lógico. O jornalista não precisa ser lógico. Ele precisa ter inteligência linguística e interpessoal. Então ele coloca um lógico para fazer um programa que vai ser um desastre. Ok. Nós queremos agradecer a presença da pesquisadora Elisa Lemos. Desejamos a todos uma semana de muita paz, muita saúde, energia e muito amor. A gente volta a se encontrar no próximo domingo. Até lá. Globo Rural. Tudo o que o homem do campo precisa saber para começar o dia bem informado. De segunda a sexta, 6:30 da manhã. E todo domingo, 8 da manhã, você vai